Jornalista Moacir Pereira fala sobre o uso das mídias sociais em seminário da Câmara de Itajaí. Reforma política e qualificação de assessores entram em debate no evento para agentes políticos. Palestrante defende que municípios e Estado precisam pôr em prática políticas de resíduos sólidos. 7 de setembro de 2015, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. A Câmara de Vereadores recebeu o Seminário Municipal de Agentes Políticos da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no mês de agosto. Hoje, o Jornal da Câmara apresenta algumas entrevistas com os palestrantes do evento. Um deles é o jornalista Moacir Pereira, que falou aos gestores públicos e vereadores dos municípios do Vale do Itajaí sobre a importância dos parlamentares usarem corretamente os recursos das mídias sociais. É absolutamente indispensável que tanto os profissionais de comunicação quanto, especialmente, os parlamentares se atualizem em relação a esse mundo extraordinário, na verdade, altamente desafiador da área digital, das novas tecnologias, das ferramentas que surgem praticamente todo ano, todo semestre, no mundo inteiro, e a necessidade de os parlamentares, principalmente os políticos, as lideranças em geral, se atualizarem sobre a importância e o papel dessas ferramentas, dessas novas mídias sociais na vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida de todos, para resolver os problemas, para divulgar as coisas positivas também, que é fundamental. Então eu acho que hoje é imprescindível. E além de ser imprescindível, parece ser uma ferramenta muito fácil de ser utilizada por qualquer pessoa. Porém, é preciso um direcionamento, é preciso ter um estudo a respeito dessa área, porque não é também qualquer coisa que se pode jogar na mídia social. Sem dúvida, as redes sociais têm alguns problemas. Eu primeiro digo que tem o desafio de conhecê-las, para saber exatamente qual a mídia que você usa para determinado tipo de informação. Segundo, há duas consequências que eu acho muito preocupantes. A primeira é uma certa tendência de setores com mensagens odiosas, quer dizer, a usar a mídia social para o mal e não para o bem. Eu acho que ela deve ser usada para o bem, para divulgar boas mensagens, de autoestima, de autoajuda, de oportunidades de lazer, de profissionalização, de melhoria da sua família, da sua vida pessoal, etc. E tem muita gente que está usando para o mal. Isso é ruim. Segundo lugar, tem uma advertência muito séria do último livro, que é um grande sucesso do grande escritor Humberto Eco, de que as mídias sociais, em determinados aspectos, em determinadas ferramentas, está servindo para a imbecilização. Quer dizer, elas perderam um pouco aquele conteúdo que seria fundamental quando se trata de comunicação social. Comunicação de massa veio para servir as pessoas. E no caso de algumas redes sociais, algumas mídias, elas estão se desservindo, na verdade, a formação da cidadania, as mensagens do bem, enfim. Então, esses dois aspectos são fundamentais. Um é da imbecilização lançada pelo Humberto Eco. E a outra é de mensagens que não são mensagens positivas, são mensagens muito de ódio, muito de rancor, entendeu? Muito de represália, muito de raiva, etc. Isso não é legal. Outro tema debatido no seminário foi as relações existentes entre os parlamentares e os veículos de comunicação. O jornalista Cláudio Prisco Paraíso palestrou sobre o assunto. É um desafio essa convivência, até porque a mídia como um todo, ela tem uma tendência pela crítica. A crítica construtiva também é importante, mas infelizmente esse é o foco dos meios de comunicação. E essa convivência às vezes ganha um grau de litígio, o político, o parlamentar, com os meios de comunicação. Então é fundamental desmistificar isso, mostrar que efetivamente é possível uma boa convivência em mão dupla, onde o jornalista cumpre com o seu papel e o parlamentar ou o político também com o seu. Então tem aí algumas dicas no contexto do relacionamento, como pode ser feito, por exemplo, ser próximo, mas não ser íntimo. Não é bom que o político seja íntimo do jornalista e vice-versa. Isso é péssimo. Também é fundamental saber dosar a forma de divulgação, não ser uma coisa exagerada. Também fazer com que o político tenha a convicção de que a formulação é importante, desfraldar bandeiras, abraçar causas e efetivamente procurar estar mais em sintonia com a opinião pública. E aí os meios de comunicação têm um papel importante na transmissão, no repasse das informações. E além da crítica, não seria também papel dos jornalistas dar também uma visibilidade para aqueles assuntos que às vezes a mídia
grande não divulga, mas que são importantes, que são o papel do legislador? Concordo plenamente. E vou lembrar um episódio. Carlos Castelo Branco, que foi o melhor e maior colunista político da história do Brasil, escreveu durante 40 anos coluna no Jornal do Brasil. Ele, certa feita aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, proferiu uma palestra, quando foi questionado justamente por isso. Mas por que a mídia tem essa mania, essa tendência de mostrar o lado ruim e não o lado bom? Ele procurou transferir essa observação para um outro contexto. Não, é que a mídia quer o diferente, quer aquilo que chame a atenção. Se eventualmente um cachorro morder a canela de um cidadão em plena praça, não é notícia. Agora, se um cidadão for flagrado dando uma dentada na pata do cachorro, é capa. Então, de alguma maneira, saindo dessa observação do Castelinho para a tua, eu acho que é importante também abrir espaços, porque a mídia hoje cada vez mais ganha um grau de regionalização. Isso nos Estados Unidos, na Europa, isso está muito presente. As pessoas querem a informação da sua cidade, da sua comunidade. Então, cada vez mais é importante justamente o que tu focalizasse. A mídia estar mais próxima da população, tratando de assuntos bem próximos, ali da esquina, da rua, da avenida, dos interesses da comunidade, da sociedade, da entidade empresarial, da entidade comunitária. Então, acho que a tendência mundial já está chegando no Brasil. Ainda está um pouco distante, concordo contigo, mas já estamos no caminho. O Seminário de Agentes Políticos também abordou o papel do vereador na elaboração e fiscalização dos orçamentos municipais. O tema foi discutido pelo matemático Luiz Carlos Vizentainer. O ciclo orçamentário ele parte de 4 etapas. E uma das etapas, que é o estudo e aprovação, ela faz parte do processo orçamentário e é o Poder Legislativo que vai fazer essa etapa, né? E mediante o recebimento por parte do Legislativo desse processo, dos projetos de leis, dos orçamentos, eles passam então a ter o estudo, a análise daquilo e aprovação. Então, a função do legislador é exatamente essa, verificar se aquilo que está presente nos orçamentos é aquilo que foi autorizado pela LDO e se está compatível com o plano plurianual. Mediante essa verificação, o legislativo ele pode aprovar, ou ele vai ter que aprovar o plano, em razão de que precisa ter um orçamento para balizar a administração do Poder Executivo. E mediante essa autorização, mediante essa aprovação, ele passa então a fiscalizar, a partir do momento em que é executado o orçamento, ele passa a fiscalizar por intermédio das avaliações que são feitas pelo Poder Legislativo. Já o advogado Alexandre Dorta Canella debateu as propostas de reforma política que tramitam no Congresso Nacional. A gente promove essas palestras aí pelo Estado, né? Também na Academia Catarinense de Direito Eleitoral, na OAB também, que a gente preside lá a Comissão de Direito Eleitoral. Então a gente já está familiarizado com esse assunto e tal, e a gente busca trazer questões práticas para as pessoas, né? Porque não adianta vir aqui ficar falando de legislação, de parágrafo, de artigo e tal, a gente busca realmente informar a pessoa do que vai mudar e o que vai mudar aquilo na eleição, né? Na vida dela ou do candidato dela, enfim, como que ela vai poder proceder e qual vai ser a alteração e como é que ela vai poder se adequar a isso tudo, né? A reforma política voltou à tona aí nos últimos anos, o tema voltou à tona. Como que analisa isso? Sai, não sai, sai alguma coisa? Para a próxima eleição, principalmente, o tempo aí é curto, tem pouco mais de um mês. Como que você analisa isso? Na verdade a gente tem esse prazo da anualidade, né, da Constituição Federal, e a gente tem até o dia 2 em tese para sancionar essas mudanças, né? Algumas coisas foram aprovadas na Câmara, seguiram para o Senado agora, tem algumas coisas que já foram aprovadas em separado no Senado, que também vão ter que se adequar e se aglutinar para depois, em um caso de alguma mudança, retornar para a Câmara e depois para a presidente Dilma. Mas eu vejo que dessa vez alguma coisa vai se mudar, ainda não é o ideal,
né? Tem coisas que a gente é a favor, coisas que a gente é contra, mas enfim, a gente tem que se sujeitar porque a gente está sendo representado, a nossa democracia é dessa forma, né? Representativa, a gente tem os nossos representantes que foram eleitos e eles estão lá realmente para nos representar e para votar dessa forma. A gente procura, como técnico da área, tentar subsidiar da melhor forma, né? Procurá-los, enfim, dizer os prós e os contras de cada proposta, mas a gente acha que realmente dessa vez vai, porque a pressão popular realmente está muito grande, né? E isso é recorrente quando acontecem casos de corrupção, de má gestão governamental, o país realmente está num problema de crise, agora está passando por um momento difícil e tal, e realmente isso é recorrente. Toda vez que acontece isso, a gente vem com essa questão da mágica da reforma política, que realmente não vai resolver, né, nenhum problema de imediato, mas quem sabe com o tempo a gente vai aprimorando essa questão eleitoral e realmente um dia a gente vai ter um modelo ideal aí para a sociedade brasileira. E você vai ver em instantes, palestrante defende que municípios e estado precisam pôr em prática políticas de resíduos sólidos. É depois do intervalo, aqui no Jornal da Câmara. Até já. O Jornal da Câmara continua com a apresentação das entrevistas com os palestrantes do Seminário de Agentes Políticos. O professor da Universidade da Califórnia, Jamil Lopes de Albuquerque, participou do evento e explicou no que consiste a inteligência na política. A inteligência política, num ponto de vista mais amplo, podemos assim dizer, é a manutenção do patrimônio político que nós temos de sustentação de uma sociedade. A origem da palavra e da expressão é esta interligação entre a estratégia e a militância política. Compreender esses caminhos, como se chega lá, de que maneira se faz a gestão de uma comunidade, independente do tamanho dessa comunidade, se é um pequeno município, se é um município médio, grande, ou um estado da federação, ou o próprio país, aí são os caminhos que interligam esta inteligência. A palavra político vem de politikos, que quer dizer aquele que pensa em todos. O pensar em todos e pensar em tudo é uma necessidade e uma habilidade que o agente político deve ter. A consolidação como técnica de simplificação e organização legislativa municipal também foi debatida no Seminário de Agentes Políticos. O palestrante Noel Antônio Baratieri defendeu a necessidade de investir na qualificação dos assessores como forma de prestar melhores serviços à população. Como consolidar tantas técnicas legislativas para melhorar o andamento de todo o processo legislativo e processo das câmaras municipais com tanta disparidade na formação e característica de cada câmara? Isso tem que ser primeiro assim, tem que ser uma política institucional da Câmara. A Câmara tem que assumir esse compromisso institucional, esse compromisso político. E a partir daí a Câmara contar com as assessorias. Nós temos nas câmaras municipais excelentes assessores jurídicos, assessores técnicos, legislativos, e as câmaras têm que se valer desses profissionais que são competentes, que fazem curso, fazem treinamento e que conhecem a legislação. A partir daí, esse trabalho conjunto entre a assessoria e os vereadores e essa política assim assumida como uma política efetiva mesmo da Câmara, é possível a Câmara avançar na consolidação e se ela avançar, ela vai fazer um grande bem para a sociedade, para os cidadãos que precisam, que dependem consultar, é preciso cumprir as leis e que muitas vezes nem sabem qual que está em vigor. Então tem que ser uma missão, uma tarefa assim assumida com firmeza pela Câmara. Então, mesmo que hajam bases em comum, por exemplo, entre as diversas consolidações, sempre há de se respeitar a característica de cada Câmara, do tamanho de cada Câmara, é isso? Isso, é assim, nós temos uma legislação federal que trata da consolidação na Constituição, temos uma lei federal, uma lei complementar 95 de 98, lá estão os critérios que todas as câmaras municipais terão que seguir. São critérios federais, critérios nacionais que se aplicam a todos, independente do tamanho ou não. Aí, a partir daqueles critérios, as câmaras podem fazer a consolidação de suas leis, se valendo, como eu disse, das suas assessorias, também pode se valer de consultoria externas, pode contratar especialistas, empresas especializadas nesse tipo. Mas o importante é deixar bem claro que vale a pena fazer esse trabalho, porque vai melhorar muito o ordenamento jurídico municipal.
O Seminário de Agentes Políticos apresentou ainda o debate sobre políticas de resíduos sólidos. De acordo com o palestrante Peri Saraiva Neto, apesar da legislação já estar em vigor, os municípios e o Estado precisam pôr em prática novas formas de reutilizar materiais e reduzir a produção de lixo. Quero parabenizar pela escolha do tema, né, aos organizadores, porque não só a questão relacionada a resíduos, mas toda a questão ambiental atrelada é de extrema importância na atualidade, né? Nós cada vez mais temos que desafiar, temos que enfrentar questões relacionadas a toda a problemática ambiental. A questão relacionada a resíduos, sim, especificamente merece uma especial atenção. A questão no Brasil, estamos falando mais em nível brasileiro, ou particularmente aqui no nosso estado de Santa Catarina, refere-se muito à questão da produção de resíduos em todas as esferas, né? Desde a esfera industrial, até a questão doméstica, dentro de casa. Quer dizer, a sociedade produz muito lixo, muito resíduo. Bom, não é novidade, nós já possuímos legislação sobre gestão de resíduos há muito tempo, a longa data. O fato novo que traz alguma atualidade é a Lei Federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que data de 2010 e que cria compromissos muito fortes para estados e muito fortemente para municípios de instituir planos. Qual é a lógica de uma política e de planos, né? A política enquanto grandes diretrizes do que trata a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e os planos estaduais e municipais dentro da lógica de adequação ou criação de leis próprias de acordo com realidades e problemas locais. Santa Catarina é interessante, eu gosto de destacar, Santa Catarina é sempre muito inovadora, é um estado inovador em matéria ambiental. Por exemplo, desde 2005, Santa Catarina já possui uma lei com um plano estadual de resíduos sólidos, desde 2005, portanto, anterior à lei federal. E a lei de 2005 estadual já fala na mesma linguagem, no mesmo grau de preocupação que a lei federal. Quer dizer, Santa Catarina é inovador, sim. O que aparece de novo é que, por conta da lei de 2010, Santa Catarina, mais do que ter uma lei, tratou de criar um plano estadual de resíduos. O que é um plano estadual de resíduos? Primeiro, fazer um diagnóstico, um mapeamento em todo o estado sobre regiões, criar micro-regiões, destacar, localizar quais são os principais tipos de resíduos produzidos e qual a melhor forma de processamento e destinação adequada deste resíduo. Isso existe desde 2012. Eu acho importante destacar, por exemplo, que no site da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, está disponível para consulta pública um plano estadual de resíduos sólidos. Muito bem, a partir desse plano, e que são traçadas metas, são traçados compromissos, cai para cada município elaborar o seu plano municipal ou intermunicipal. Essa questão é importante. A lei federal e a lei estadual incentivam que a gestão de resíduos se dê de forma integrada, de forma consorciada. A ideia de que unir esforços, unir mais de um município para fazer conforme peculiaridades regionais, para fazer processamento. Daí a necessidade de se elaborar planos municipais que começam com um diagnóstico sobre qual tipo de resíduo, regiões de produção de resíduo dentro do município e qual a melhor forma de destinação conforme a espécie e periculosidade destes resíduos. Como é que está sendo implementado isso? Quer dizer, ainda falta muito para muitos municípios criarem os seus consórcios para que eles possam subsidiar, inclusive, a implantação desses planos? Algumas considerações importantes, eu diria, são as seguintes. Santa Catarina, e isso é uma peculiaridade do sul do Brasil, sempre é muito atento, muito engajado com questões inovadoras. Então a gente está num cenário muito avançado se comparado aos outros Brasis, das outras realidades brasileiras. Sim, já existem diversos municípios que já avançaram na elaboração de seus planos e na formação dos consórcios. Por exemplo, aqui mesmo, a região de Itajaí, ou o município de Itajaí, juntamente com o Balneário Camboriú, possui um consórcio que faz toda a gestão de resíduos e dá destinação adequada em aterros, né, aos resíduos que não possam ser reprocessados.
extirpando, afastando a existência de lixões, mas sim implantando aterros como mecanismo adequado de processamento. O interior do estado, na região do meio-oeste, na região oeste, há diversas experiências igualmente de gestão intermunicipal, de forma consorciada e de forma muito exitosa. Eu diria que Santa Catarina está num andar muito avançado na implementação da política. Mas um detalhe que é importante, para além de criar planos de implementação, o importante é fazer. É criar novos hábitos de redução da emissão de resíduos, de produção de resíduos, a lógica da reciclagem, do reaproveitamento dos resíduos, com a reintrodução. Essa é a lógica da política reversa de que fala a lei. Reintroduzir o resíduo na cadeia produtiva com reaproveitamento. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.